Olá, bom dia! Iniciando agora o terceiro dia de atividades da sexta edição do Congresso Nacional de Educação de Poços de Caldas. Essa atividade tem o oferecimento da Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas, com a temática 150 anos de educação em Poços de Caldas. Apresento os nossos convidados, a professora Sônia Maria Sanches. Seja bem-vinda, professora. Bom dia, muito obrigada, Keila. Eu agradeço muito o convite da Secretaria de Educação, através da coordenadora do Centro de Referência do Professor, que é a Flávia Camargo. Nesse momento, eu estou trabalhando na divisão de patrimônio construído e tombamento, que é a BPCT, da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Agradeço o convite e espero que a gente realize um bom trabalho. Com certeza, professora. E a nossa próxima convidada é a professora Vanderlúcia Silva de Castro. Seja bem-vinda, professora. Bom dia. Também quero agradecer a todos, né, pelo convite e me sinto lisonjeada de poder fazer parte da história, né, desse momento, desse levantamento histórico da cidade, que é muito importante para o futuro da cidade. Agradeço. Maravilha. Nós que agradecemos aí a participação de todos vocês. E o próximo convidado é o professor Yuri de Almeida Gonçalves. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Bom dia, Keila. É uma honra estar nessa live junto com a professora Sônia. Nós trabalhamos juntos no museu, aprendi muito com ela. Estou ansioso para ouvir a professora Vanderlúcia pelo tema. E é uma grande honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E para fazer a mediação desse bate-papo, nós chamamos então a professora Flávia Camargo. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Keila. Bom dia. É uma honra também poder participar dessa mesa aí, junto com a GSC no Congresso de Educação. E bom dia para os colegas aí. Bom dia, Flávia. A honra é toda nossa, professora. Então, eu passo a palavra, em definitivo, para a professora Flávia, que vai conduzir todo esse bate-papo. Um ótimo trabalho a todos. Muito obrigada. Bom dia, pessoal, para os nossos ouvintes, né, para os participantes do Congresso. Eu sou a Flávia, coordenadora do Centro de Referência do Professor, e a Secretaria de Educação, junto, né, com os parceiros aí, está fazendo, né, alguns movimentos em torno dos 150 anos de Poços de Caldas, e um deles está muito ligado à educação, que é sobre isso que os nossos ilustres colegas vão conversar aqui. A gente vai trocar uma ideia para contar um pouquinho para vocês qual é o trabalho, qual é o intuito, né, e o que está acontecendo sobre os 150 anos de Poços de Caldas. Então, a gente pensou aqui num movimento cronológico aqui, vamos trazer primeiro a Vanderlúcia, que é uma pesquisadora, apesar de não parecer pela CUTS, mas já faz muito tempo que ela está na educação, Poços de Caldas, e ela tem esse trabalho, né, de pesquisa, principalmente voltado para a educação infantil, e aí ela vai dar uma palavrinha com vocês. Eu queria dizer que esse trabalho que eu vou falar hoje foi baseado num projeto que eu e a Sônia iniciamos em 2017. Esse projeto era Memórias da Educação Infantil em Poços de Caldas. Quando a Sônia foi trabalhar conosco na Secretaria de Educação, comentei com ela a minha angústia quanto a essa questão da história em Poços de Caldas da educação, porque, não sei se vocês sabem, teve um incêndio na prefeitura, muitos anos atrás, no porão, né, da prefeitura, e perdeu-se muitas coisas nessa época. Então, a gente tentou resgatar esse projeto, que são memórias, e ele tem alguns dados que precisam ser revistos, né? O Yuri está fazendo esse trabalho, né? E também o pessoal da secretaria, nós continuamos pesquisando para que seja fidedigna essa história de Poços de Caldas. Então, a gente está
está tentando fazer um trabalho de excelência para o município nessa data de 150 anos. Mas antes da gente falar da educação infantil em Poços de Caldas, é muito interessante a gente lembrar da história da educação infantil no Brasil, porque tudo é uma consequência, né? A história é consequência de fatos antepassados, né? Passados. E lembrando que esse relato, essa memória de Poços de Caldas foi baseada em livros, relatos, monografias, né? Textos jornalísticos, entrevistas, né? Que nós fizemos. E o primeiro relato que nós temos de educação infantil no Brasil foi em 1862, que não é oficial esse dado. Ele é um relato que uma professora pernambucana, Emília Faria de Castro, né, fundou no Paraná a primeira escola de jardim da infância. Ela era uma moça de condições financeiras, de Pernambuco, e ela estudou, ela tinha facilidade com línguas, ela falava italiano, francês, alemão, e ela casou-se com um dinamarquês. E ela mudou para a Europa e teve contato com Froebel, que é o precursor da educação infantil. E ela voltou para o Brasil e quando ela perde o marido, que ele vem a falecer, ela cria uma instituição de educação infantil para crianças de 4, 5 e 6 anos. Então, é o primeiro relato que existe de educação infantil, mas não é oficial esse dado. O dado oficial que nós temos é de 1875, no Rio de Janeiro, também baseado nas concepções de Freud. E o primeiro jardim da infância público do Brasil foi em 1877, em São Paulo. Agora, em Poços de Caldas, a escola, nós temos que falar um pouquinho da escola. Primeiro, Marco Zero, que a gente tem relato e alguns textos que falam, foi a escola do Mestre Sá, que era uma escola pública que era só para meninos, não era, meninas não tinham acesso às escolas, né? Essa escola foi fundada no Rio de Janeiro para a educação infantil, também admitia somente meninos de condições financeiras abastadas. Então, não era um acesso, não era para criança que não tinha condição. Aí, depois, em 1886, o João Mestre, pai do Reinaldo Amarante, daquela rua que é atrás da igreja Nossa Senhora de Fátima, ele fundou em Poços de Caldas um colégio também para meninos com recursos. Tá? Então, a gente vê que existe uma discriminação, já inicia uma discriminação lá atrás na escola, né? E a instrução pública de Poços de Caldas, né, ela só tem o advento da República com o governo do Estado, que funda em Poços de Caldas 4 escolas públicas, 2 para cada sexo, 2 para meninos e 2 para meninas. E uma das primeiras professoras aqui foi a dona Idalina de Andrade, a primeira, foi nomeada, né? Em 1891, a gente acha tão interessante porque o professor ele tinha que adquirir o mobiliário escolar e fornecer ele a sala na sua casa. Então, aqui foram criadas mais 3 escolas. As professoras eram a dona Branca Mourão, dona Evangelista Mourão, que era para o sexo masculino, e a dona Isabela de Freitas Mourão e a dona Idalina Andrade para o sexo feminino. E em 1906, olha quanto tempo, né? Inicia-se o ensino pelas comunidades religiosas de todos os colégios leigos, desaparece. Aí se instala em Poços de Caldas, em 1906, o Colégio São Domingos. A Sônia também estudou no Colégio São Domingos, né, Sônia? Eu estudei lá também, era uma delícia a escola, muito boa. E em 1917... no final da administração, o Francisco Escobar, ele, prefeito na época, né, ele compra o edifício do sanatório para a instalação de um grupo escolar, que é o Davi Campista. Então, Francisco Escobar comprou o sanatório para montar uma escola, o Davi Campista, né? E nesse período também são instaladas mais 3 escolas de ensino primário. A do Cascatinha, que era na Vila Nova, né? Que eles falavam assim, tinha a da Cascatinha, Vila Nova e do Matadouro. O Matadouro é lá onde é, lá da Vila Cruz. Então, as 3 escolas que foram instaladas nesse período. Aí depois, em 1947, teve o primeiro esboço de Secretaria Municipal de Educação.
foi promovida a chefe do Serviço de Educação, a professora Julieta Martins Brigagão. Eu vou falar para vocês, eu não sou muito novinha, eu conhecia a dona Julieta. Ela chamava Dona Nenê, o apelido dela, irmã do Sebastião Martins. Eu conhecia a Dona Nenê. Ela era idosa, mas eu conheci. Em 1949, o prefeito Miguel Carvalho Dias, ele consegue uma concessão para uma creche de idosos. Era vinculada à Igreja Metodista. Agora, em 1950, primeiro registro de educação infantil em Poços de Caldas com proposta pedagógica se dá no Colégio São Domingos. Então, primeiro registro com proposta pedagógica, né? Em 1951, o Lar Mãe Catarina, né, abrigava crianças abandonadas e promovia educação. E em 1980, ela é transformada em creche casulo. A creche casulo, elas eram vinculadas à LBA, Legião Brasileira de Assistência. E na Gota de Leite, em 1954, também iniciou o atendimento de jardim da infância e pré-escolar, jardim pré-escolar. Em 1970, é o período da implantação do PAP, Programa de Atendimento ao Pré-Escolar. Esse programa também era vinculado ao governo, à LBA, que foi extinta, né, naquela época da Rosane Collor, do escândalo, né, da Rosane, aquele escândalo que teve. E dizem que a dona Darcy, né, Darcy Vargas, ela criou esse programa para auxiliar os combatentes que voltavam da guerra e não tinham como trabalhar, para auxiliar os filhos, as famílias, crianças carentes, né? Então, aqui em Poços de Caldas, nós tivemos um período que a educação infantil era vinculada à LBA. Então, era assistencialista, não era, tinha um cunho mais assistencialista. Em 71, o Departamento de Educação, sob a chefia do Jofre, né, ele é transformado em Serviço de Educação pelo Jofre, a Departamento de Educação, na época do Jofre, do Dr. Jofre. Então, muitas campanhas foram feitas aqui em Poços de Caldas para atender crianças de creche. Em 1974, nós temos um marco de criação de 3 unidades, que era a creche Casulo Vila Cruz, a creche Dom Bosco e a creche Casulo, que era a creche do Dom Bosco, e a creche Casulo do São José, que era da Sociedade São Vicente de Paula. A creche Vila Cruz, hoje é a creche Lápis de Cor. Ela funcionava ali do lado da Igreja São Sebastião, da antiga Igreja São Sebastião, a creche Casulo. Ela funcionava ali, da Vila Cruz. Em 1975, cria-se a cantina do Charque, que hoje hoje se fala SEI do Charque, Centro de Educação Infantil do Charque, né? Mas ele tinha cantina, que dava alimento, era só para servir alimento, assistência também de médico, nesse sentido assistencial. Em 1976, o Departamento de Educação passa para a Secretaria Municipal de Educação e tem como secretário o Dr. José Vargas de Souza. Em 1980, são criadas novas unidades. Lógico, elas só foram, gente, todas essas unidades, elas só foram oficializadas, registradas oficialmente entre 1993 e 94. Por quê? Porque a nossa educação infantil, nós éramos rede municipal de ensino. Então, todas as nossas unidades eram vinculadas ao Estado. Nós éramos todas vinculadas ao Estado. E, além de que, as creches, elas pertenciam à assistência social. Elas iam para a assistência social, vinham para a educação. Então, não se tem um registro, porque se elas eram vinculadas à LBA, então, muito, muito complicado. Nós estamos vendo aqui que nós não teremos tempo para uma linha do tempo, no final a gente só apresenta a linha do tempo, tá bom, Flávio? Porque senão vai demorar um pouquinho. Então, gente, nesse período de 1970, que criou-se o Departamento de Educação, a educação infantil estava parte na educação, parte não estava. Era separado por creche, 0 a 3 anos, creche. E 4, 5 e 6 anos era pré-escola. Em 1980, são criadas mais unidades, que era a creche Casulo do Santa Augusta,
o grupo Casa do Caminho, que se chamava, que era Casa do Caminho, não, Caminho da Luz, que era a creche Casulo Caminho da Luz, pertencia à Fraternidade Irmã Narcisa. E o creche Casulo Santo André, que hoje todas têm o nome de SEI municipal, Arco-Íris, que a Santa Augusta virou Arco-Íris, Caminho da Luz, e SEI municipal Santo André. Em 1982, o SEI São Paulo e Santa Rita, que também era uma creche casulo pertencente à LBA. Em 1983, são criados os CEMAIs, que é o Centro de Apoio Educacional, que atendia crianças só por 4 horas, e eram vinculados à Secretaria de Educação e Cultura. O CEMAI atendia crianças só de 4, 5 e 6 anos, por meio período. E as creches atendiam criança até 3 anos por período integral. Naquela época, o atendimento chegava a 12 horas de atendimento da criança. A mãe deixava para trabalhar, né, a creche, para trabalhar e só retornava para pegar até após 12 horas. Eu cheguei a ficar com criança na unidade, quando eu trabalhei numa unidade de educação infantil, até 7 horas da noite, que a mãe esqueceu a criança. Esquecia o filho na unidade, né? Isso acontecia muito antigamente. E implantado o sistema municipal de 1983, implanta-se um sistema municipal de creches vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar Social. E assim nós vamos criando unidades. Vou só citar, porque senão vai ficar muito cansativo. Em 84, o SEI Municipal Sebastião Martins, Carola Monteiro, o SEI Municipal Aureliano Miranda de Carvalho, que absorveu a creche São Jorge. Em 1985, o Sistema Municipal de Creche passa a ser vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Então, é aquilo que eu disse, vai e volta, vai para a educação, vai para a assistência social. E, em 1985, o SEI Municipal Maria do Rosário Bastos absorveu a creche São João, também se tornou uma só. Nesse período da creche Maria do Rosário Bastos, nesse período de 1985, nós temos um marco muito interessante da educação de Poços de Caldas. Nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Planejamento e quem participou dessa reunião, junto com os coordenadores, foi o arquiteto Glaucio. Ele sentou com a equipe e montou um projeto arquitetônico para a educação infantil e ouviu a educação para ver o que era melhor para se pôr numa unidade de educação infantil. Então, o primeiro prédio que teve que foi ouvida a educação infantil foi esse prédio da Maria do Rosário Bastos. Lógico, hoje já se teve melhoras, foi o primeiro, né? A lápis de cor foi criada por um engenheiro, eu não lembro mais o nome dele, é um nome diferente. Ele fez, mas a unidade atenderia é muito pequena, seria um número assim, seria um atendimento de qualidade, não para o nosso, de extrema qualidade. Seria 14 crianças, 12 crianças por turmas. Então, seria excelente, mas nós não temos condição financeira para manter esse tipo de estrutura. Depois, nesse período também, a SEI Maria do Rosário Bastos, né, o São João, Joemil Lorenzotti, a creche Santa Maria absorveu, o Joemil mudou-se para o espaço da creche Santa Maria, mas permaneceu o nome de Joemil Lorenzotti, que era em outro lugar. O SEI professora Maria José Brandão Risoli, SEI Municipal Santa Terezinha, que era creche casulo, na década de 85, né, nesse período de 85. Em 86, SEI Municipal São Francisco, Pingo de Gente, que foi construída uma nova unidade em 2012, baseada nesse projeto, né, tinha sido com melhoras, né, com adequações, e permaneceu a Pingo de Gente como anexo. A antiga ficou no mesmo lugar, ainda atende até hoje como anexo. O SEI Manuel Alfaia, que era antigo SEMAI Maria do Rosário Bastos, elas tiveram que sair do espaço porque tem um perigo de sinistro lá no terreno, né? Então, teve que sair tanto a creche Maria do Rosário Bastos quanto o SEMAI saiu. E quando ela mudou de espaço, foi para o Primavera, aqui pertinho, né, Flávio? Estou aqui na casa da Flávia, tá bom? E transformou-se em SEI Municipal Manuel Alfaia. E em 1987, SEI Municipal Calanto, 88, o Sistema Municipal de Creche volta para a assistência social, para a Secretaria de Saúde e Bem-Estar Social. Então, estava na educação. É um retrocesso, porque pensa-se só no cuidar.
E cria-se o SEI Municipal Teresa Maria Valques, que era SEMAI, o Cascatinha, o SEI Cascatinha, e o SEI Municipal das Vilas Unidas. Em 1992, o SEI Municipal Aquarela, que era a creche da Estância São José, SEI Municipal Aureliano, em 93, é oficializado como Aureliano, e o Parque das Nações. Em 94, as creches voltam a ser vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, né, quando há a junção das equipes pedagógicas de SEMAIs e creches. Foi quando, em 1995, eu fui para a Secretaria de Educação. Foi o período que já estavam unidas as duas equipes. E em 1994 também é criado o SEI Municipal Professora Anésia Camargo de Andrade, que era lá no Jardim Kennedy, né? Ele chamava Jardim SEMAI do Jardim Kennedy. 95, Bentivi, Milton Ferreira Costa, Maria Aparecida Figueiredo. Um marco muito importante para a educação infantil no país foi a LDB de 93, 94, porque a educação infantil é reconhecida como começa os primeiros anos de vida, ela é reconhecida como educação, na LDB de 96. E nesse período também cria-se a Beija-Flor, aí foi criado esse projeto da Beija-Flor, a Bentivi e a Maria Aparecida Figueiredo, foi da Gilda Riso, né? O livro foi baseado no projeto da Gilda Riso. Ele não é um projeto muito adequado para a educação infantil também, é um espaço pequeno, é o mesmo projeto da Lápis de Cor, mesmo modelo, redondo. Então, ele não atende um número de criança que é compatível com a nossa economia. Então, ele é muito bom, mas não atende nesse período. E também o SEI Municipal Caique, o Caique foi muito interessante. Foi uma das últimas unidades do projeto Caique em Poços de Caldas. Poços de Caldas recebeu no finalzinho. Tanto é que o município teve que assumir toda a finalização do projeto, porque ficou inacabado. Acabou o projeto e aqui em Poços não tinha terminado. Então, nós tivemos que assumir tudo. Na época, estava só o prédio construído, assumiu tudo. Em 1998, outro marco para a educação infantil foi o lançamento do referencial curricular da educação infantil pelo MEC. Inclusive, nós recebemos em Poços de Caldas, uma das coordenadoras, que foi a Gisele Vascop, ela esteve aqui dando um curso sobre o referencial na época. Nós conseguimos trazer a Gisele em Poços de Caldas. Teve a criação da Angelina Leandro Eido, SEI Municipal Angelina, né? Em 99, foi outro marco da nossa educação, que nós criamos um momento de mostrar o trabalho, que foi o Pintando Sete. Ele foi criado como exposição. Foi a primeira exposição do Pintando Sete, de Poços de Caldas. Nós já estamos na 23ª edição do Pintando Sete, que é um curso de formação, né? Assim, para capacitar a formação. Então, ele iniciou em 99. A equipe era tão pequena, era eu, a Maria Angélica, que está na secretaria, e a Patrícia Bertozzi, que mora em Londres hoje, mora na Inglaterra. Ela mudou o rumo da vida dela como professora, agora ela é psicóloga, né? Lá em Londres. Então, a Gisele teve em posse em 2000. Em 2000, nós tivemos o SEI Municipal Paulo Rodrigues Rosa, criação do Paulo Rodrigues Rosa, Rotary Club, em 2001. Em 2001, nós ainda éramos Rede Municipal de Ensino. A resolução 443 de 2005, ela diz que a educação infantil pode ser oferecida em creche, pré-escola ou centros municipais de educação infantil. Nós fomos num congresso em Belo Horizonte, né, num fórum de educação infantil em Belo Horizonte, e nos foi esclarecido que seria interessante o município passar para Centro Municipal de Educação Infantil, porque a gente poderia atender todas as faixas etárias no espaço. Não precisaria construir uma creche, um SEMAI, uma creche, um SEMAI. Então, foi quando nós definimos em Poços de Caldas transformar em SEI, o nome, depois que foi SEI Municipal. Em 2007 passa para Centro de Educação Infantil Municipal, mas antes era Centro de Educação Infantil Sônia Saraiva, e assim por diante, tá? Então, foi um marco também para a nossa educação. Em 2001, criação do Rotary Club. O Rotary Club era uma escola pequenininha do estado.
e transformou em educação infantil, continua pequena, mas é no Bortolã, então atende a comunidade. Em 2002, o SEI Sônia Maria Saraiva, ele tem uma história interessante para ler para a Sônia, para a Flávia hoje. Ele construiu o prédio, mas nunca foi lá, foi em 1990, e não lembro a data agora. Mas ele nunca funcionou. Criou como SEMAI. Nunca teve funcionamento. Só quando, em 2001, nós transformamos o SEMAI em creche. Atendimento de creche, que no caso seria o Centro Municipal de Educação Infantil. No início atendeu de 0 a 6 anos, depois que transformou só de 0, lá é creche hoje, né? O atendimento é só para creche. E também, em 2006, 2004, institui-se o Sistema Municipal de Ensino. Então, nós tomamos conta da educação, nós poderíamos organizar a nossa educação. Em 2000, a Lei 11.274, de 2006, transforma o ensino fundamental em 9 anos. Os 6 anos da educação infantil passa a ser a série inicial do ensino fundamental. Eu, particularmente, acho uma perda para as crianças, mas conversando com o pessoal de Brasília, que esteve aqui na época, eles explicaram, Poços de Caldas é uma referência em educação infantil. Então, para outras regiões do país, é necessário a obrigatoriedade dos 6 anos para que a criança ingressasse mais cedo na escola. Então, foi somente por isso. Aqui vocês são privilegiados. Eu queria que a Flávia me desse um toque no tempo, tá? Esses últimos marcos, né, Vanderlúcia, que você disse, que foi a criação, né, do Sistema Municipal de Ensino, da obrigatoriedade dos 6 anos, né, ser escolaridade, eu acho que assim estamos até hoje, né, porque não houve nenhum outro marco depois disso, né? Eu acho que nesse período, estou no finalzinho aqui, um dos marcos mais importantes que eu acho para a educação infantil foi em 1996, o reconhecimento da educação infantil na educação básica, e recebendo verbas e professores, né? E essa questão do sistema municipal, né, da instituição do sistema, eu acho foi muito importante para nós. Eu vou só finalizar, né, a criação do 2006, criação do SEI Milo, né, professor Milo, foi uma compra que o município fez, e Orsi, Catavento, 2011, 2013, Carrossel, 2014, Padre Daniel, 2015, Maria de Lourdes, e a cultura é desvinculada da Secretaria de Educação em 2015. E 2016, Conceição Aparecida Miguel, 2020, Maria Cláudia Preza Machado, e hoje a gente conta com 50 unidades de educação infantil e 8 escolas com educação infantil. Essa linha do tempo que nós fizemos lá em 2017, ela precisa de adequações. Acho que você poderia mostrar uma foto interessante, não sei se vai ser possível, do mestre Sá, a primeira foto, se é possível ampliar. 1870, né? A primeira, acho que não vai aparecer. Está muito apagadinha. Não, deve ser a primeira. Mas apagada. a gente queria também, né, Vanderlúcia, deixar claro que este quadro, né, está impresso lá nos corredores da Secretaria de Educação, para quem quiser ir lá visitar, ler com calma, porque ele tem aí, né, os anos e as personalidades de referência de cada ano. Foi uma linha do tempo construída pela Vanderlúcia, inclusive pela Sônia também, que estavam lá na secretaria. E agora, pessoal, por causa do tempo, né? O assunto é tão gostoso, né? A gente fica ouvindo o dia todo, né? Se fosse possível. Mas eu fico encantada, né? Com tanto conhecimento, tanta sabedoria. E ouvir de quem participou da história é outra história, né, Yuri? Fica muito mais interessante. Mas a gente vai passar a palavra agora, né? A Sônia, na verdade, perdão, o Yuri, que escreveu um livro sobre Poços de Caldas, né? Falando das questões
econômicas aí de Poços de Caldas, vai conversar um pouquinho com a gente. O Yuri é um dos professores, é professor de História da rede municipal, e ele está dando continuidade aí, né, junto com o Centro de Referência, a esse trabalho de levantamento histórico das unidades, mas nós estamos em processo nesse trabalho. E hoje ele vai trazer um pouquinho aí desse conhecimento e da pesquisa sobre o livro que ele fez sobre Poços de Caldas. Yuri. Bom dia a todos. Professora Vanderlúcia, de antemão eu queria te pedir para dar um auxílio para nós no trabalho, escrever algo, porque esse trabalho que eu estou fazendo junto com outros professores, a gente está organizando a história das unidades. Já terminamos as escolas municipais, agora estamos no 6. Eu, como professor de História, né, eu vou na lei. Então eu já tenho toda a relação das leis, só que falta documento. As escolas não têm informações sobre as suas origens. Eu fico muito amarrado à lei, né? Infelizmente, se perdeu muito. Isso não é só no Centro de Educação Infantil. Eu estava, segunda-feira, eu fui no Francisco Escobar, também trabalho lá, e comecei mexendo nos arquivos lá, o tanto de coisa que se perdeu. A escola lá começou em 1946, e olha só, Flávia, a direção da escola não sabia disso. No próprio projeto político-pedagógico estava errado, colocando que o Virgínio da Gama Salgado é mais antigo que o Francisco Escobar. E aí eu fui e mostrei a lei. Falei, ó, tá aqui na lei a data do Virgínio da Gama Salgado e do Francisco Escobar. Então, as próprias escolas, resumindo, não sabem muito das suas histórias por um problema cultural nosso de não guardar a nossa história. Quando as instituições têm lá aquelas pessoas que guardam a história, igual aconteceu com o museu, por exemplo, que tinha a Sônia ali, que guardava mesmo ali a história, tinha aquela preocupação, mas nas escolas nós não tivemos isso. Se você puder nos ajudar, depois que estiver pronta essa pesquisa, tudo, né, da parte da legislação, aí eu te enviaria para você vai lá e dar um tapa, coloca alguma coisa a mais, né, ô Flávia, seria interessante, né? Ela já está contratada, Yuri. Já está contratada, né? Inclusive, como eu estou mexendo mais com essa parte de legislação, foi o que você falou. Tem lá o Manuel Alfaia, que é de 1985, se não me engano. Em 1994, a Lei 5.505 regulariza um monte de creche, mas a tua informação traz século XIX. Eu não consegui chegar nesse ponto. Então, eu vou precisar mesmo. Esse levantamento, né, Yuri, é muito bom para quem está participando do congresso, para quem está ingressando, né, na educação, que guardem, façam seus registros, documentem, né? Porque depois a gente fica correndo atrás dessas informações e é muito difícil conseguir. A Sônia depois vai falar um pouquinho dessa importância, né, do patrimônio, mas queria que você trouxesse. Já conversei com a Vanderlúcia, eu falei, ó, você vai entrar na jogada, vai falar com o Yuri, mas queria que você falasse um pouquinho do livro. Tá com ele aí na mão? O meu está lá na secretaria. Está aqui, ó. Mas antes de eu iniciar falando sobre o livro, uma curiosidade aqui. Fazendo os relatos sobre um SEI, 2011, o SEI iniciou em 2011, não vou falar o nome do SEI. A coordenadora entrou, falou assim para mim assim, olha, eu não sei nada de quem foi os primeiros profissionais, nada, porque eu entrei depois. A legislação não traz quem são os primeiros professores, porque antigamente era comum o prefeito, por exemplo, colocar no decreto, nomeio tal para a direção, tal pessoa vai ser contratada com valor de tantos cruzeiros. Hoje já não tem mais isso, né? Os contratos não são mediante lei, é lá no departamento pessoal. E ir no departamento pessoal para saber, um dia que eu fui lá, eles falaram, nossa, para a gente parar aqui o nosso trabalho, para pesquisar quem foi funcionário, o trabalho não tem como. Então, se perde muito. E isso é um grande problema na América Latina. A América Latina, culturalmente, ela não se apega à questão histórica. Em Belize, por exemplo, há pouco tempo, teve denúncia de pirâmides dos indígenas locais sendo destruídas para aproveitar a pedra para fazer estrada em roça. Aí você vê a falta de preocupação com a questão histórica. Bom, eu vou trazer uma colaboração para vocês em cima da minha pesquisa, né, que é sobre história econômica.
Existem várias linhas de historiografia de metodologia em história. E no meu caso aqui, existe a linha positivista, que é mais antiga. Os nossos livros de história antigos são baseados nessa linha, ali com Augusto Comte, que pega mais questão de data, os nossos heróis. Por isso que os nossos livros de história antigo traz, por exemplo, que Dom Pedro I é um herói, sendo que ele teve que fugir do Brasil, praticamente. Ele não tinha mais espaço no Brasil, mas ele fugiu, mas ele é considerado herói. Outros também, Marechal Deodoro da Fonseca, os livros de história trazem ele como herói. E o Marechal Deodoro da Fonseca quase gerou uma guerra civil no Brasil. E é ele a responsabilidade do encilhamento, que foi uma das maiores crises econômicas do país. Mas ele é herói, porque os livros traziam essa elite como herói. Então, essa linha historiográfica, praticamente, ela está extinta entre os historiadores. Nós temos também a Nova História, né, a Escola dos Análises, que já pega a questão cultural, não só cultural, né, que tem uma abrangência junto com outras ciências. Ela é uma leitura mais leve, mais tranquila, e ela ganhou muita força de uma época e começou a cair há uns 20 anos. E a minha pesquisa é na linha majoritária dentro da historiografia, que é a linha marxista. A linha marxista não tem nada a ver com socialismo, comunismo, o pessoal assustar aí, não. Nada mais é do que as condições econômicas que gera a história. A economia é o motor da história. Então, em cima dessa linha, eu fiz uma pesquisa sobre a história de Poços. Por que Poços cresceu mais que Campestre? Mesmo Pouso Alegre, vou mostrar alguns dados para vocês, Caldas e outras cidades. O que aconteceu que fez com que essa cidade crescesse mais? A resposta está na economia. É a economia o motor propulsor da história. Bom, eu não sei se estou olhando certo aqui na câmera, né? Não sei qual lado que ela está direito aqui. Sou meio ruim nisso. Mas, basicamente, pessoal, é o seguinte. Eu faço no livro um panorama no século XVIII sobre Minas Gerais. Minas Gerais, ela surgiu. Os bandeirantes estavam em busca de índios para caçar, para vender como escravo, porque estava faltando escravo negro no Brasil devido a um problema ali com os holandeses, que tomaram os pontos de escravidão lá na África. Então, faltou escravo negro. São pessoas que falaram assim, eu vou procurar índio. Pessoas pobres, tem nada de pessoas ricas, não. Principalmente de São Vicente, vieram e encontraram ouro. E aí inicia, então, o nosso, que a gente chama de Minas Gerais, né? A nossa jurisdição é o seguinte, até 1720, 1709, 1720, eu acho que é essa data mesmo. Aqui foi capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Aí depois, até 1822, com a independência, o Brasil era capitania de Minas Gerais, e depois, no período que o Brasil era império, era chamado de província de Minas Gerais, Poços de Caldas era província de Minas Gerais, e com a República, Estado. Bom, aí depois eu trago um pouco sobre as águas hidrominerais e a pecuária, com o início da povoação. A povoação iniciou em Poços de Caldas, porque tinha alguma coisa interessante aqui, para iniciar a cidade de Poços de Caldas. Aqui era brejo, vamos assim dizer. Se a gente for falar em habitação, não seria um lugar legal, né? Frio, brejo, tanto que nós quase não temos nada sobre indígena na nossa região. E também não temos dados referenciais, fonte, para poder afirmar era tal grupo indígena ou não era. Existem pessoas que falam, era isso, era aquilo, mas o historiador precisa de comprovação. E nós não temos não temos relato, não tem nada em legislação que fala sobre indígenas na região, talvez devido a essa questão da nossa topografia. Mas as águas sulfurosas eram muito interessantes para o gado. E, posteriormente também, pouco tempo depois, para a saúde, né? Então, começa a chamar a atenção aqui sobre a região. Inclusive, assim, há uma divergência um pouco no que eu encontrei sobre essa origem. Me parece que foi um sesmeiro lá perto de Pouso Alegre. Eu estou tentando lembrar o nome da cidade. A Sônia vai lembrar o nome da cidade, a Silvianópolis, se não me engano, que avisou o
o governador, no caso, na época, sobre a origem das águas aqui. Mas existe pouca documentação, uma só, praticamente, falando sobre isso. Depois entra o período do turismo em Poços de Caldas, com os cassinos, que é encerrado em 1946 por decreto de Eurico Gaspar Dutra, mas as águas continuam segurando ali Poços de Caldas. E o grande boom da economia poços-caldense, que faz a cidade crescer realmente, que é a mineração e industrialização. Bom, para eu trazer esses dados, eu preciso de fonte. E as fontes que eu utilizei aqui em Poços de Caldas não tinha uma pesquisa dentro da metodologia de história. Então, eu tive que ir um pouco em Fundação João Pinheiro, alguns dados do extinto Instituto de Estatística de Minas Gerais, né? Trouxe para casa um tantão de livro. Na época, um professor que trabalhava no IBGE que me cedeu, falou: Yuri, você vai levar, você não pode perder por nada, senão eu estou enrolado. Me ajudou muito, chama João Vinícius. E aí, no caso, gente, dentro desses dados que eu consegui traçar as questões econômicas para demonstrar por que Poços de Caldas cresceu. Bom, 1950, por exemplo, Poços de Caldas tinha 25 mil habitantes. Caldas tinha 17 mil, Andradas 17 mil. Então, nós éramos, mais ou menos, cidades parecidas em 1950. Não é muito tempo. Né? Falando sobre a educação, por exemplo, aí, foi em 1950 que um governador de Minas Gerais, uma curiosidade, cria uma lei falando, nós vamos ter que criar escola primária em Minas Gerais para resolver um pouco o problema do analfabetismo. É muito recente isso. Nós temos hoje, vamos colocar aí uns 180 mil habitantes. Em 1950 tinha 25 mil. É muito pouco. Foi um boom realmente que aconteceu em Poços de Caldas. Esse boom, gente, colocando para vocês assim por cima, eu vou tentar não adentrar muito por causa do nosso tempo, mas em 1950, vou pegar aqui no livro aqui para poder, uma parte que separei aqui, 12% da população trabalhava na agricultura, pecuária, que dá 2.000 e poucas pessoas. Né? Então, a agricultura e a pecuária em Poços de Caldas ela era muito grande. Se for parar para pensar nisso, 180 mil, hoje, 18 mil pessoas trabalhando na agricultura, silvicultura, pecuária. 1% apenas trabalhava em indústria extrativa em 1950, 1,30%. Indústria de transformação, 6%. 5% no comércio, 5 pessoas, 5% apenas da população em comércio. Dava 968 pessoas exatamente. Bom, comércio de imóveis, 0,74%. Hoje, comércio de imóveis em Poços de Caldas, gente, tá nas alturas. Nas alturas, inclusive pressionando o setor ambiental, setor de patrimônio, que daria uma outra discussão sobre isso, né? Que literalmente tá nas alturas, né, Yuri? Porque a gente está com literalmente tanto prédio, nas alturas. Né? Inclusive, há pouco tempo foi aprovado um plano diretor do município, que, ao meu ver, eu, como leigo na área de arquitetura, tal, mas irresponsável, seria uma discussão muito maior. A Sônia, que é do setor de patrimônio, deve passar muito apuro, né, nessa área do setor imobiliário. E naquela época era 0,74%. Apenas 140 pessoas trabalhavam nesse setor, gente. 15% prestação de serviços, 2% em transporte. Profissionais liberais, nós tínhamos 143 profissionais liberais em Poços de Caldas, dá 0,75%. Agora, uma curiosidade, porque são muitos dados econômicos que eu tenho aqui. 44,7% da população, que dá 8 mil pessoas, eles colocaram o Instituto naquela época como atividades domésticas não remuneradas e atividades escolares discentes. Seria motivo de estudo, por que eles colocaram isso? O professor no mesmo grupo de pessoas não remuneradas, que trabalham em casa. Para vocês verem que em 1950, a educação não era um setor visto como propulsor para a economia. Era visto como uma atividade igual a pessoa que trabalha em casa, né, que não tem uma remuneração. Isso é muito interessante. Bom, em 55, ano que foi inaugurada a escola Washington Luiz, aqui em Poços de Caldas, a escola que eu trabalho, que eu amo muito, aquela escola nossa. Bom, em 1955, de acordo com, já como Instituto Brasileiro de Geografia,
A indústria extrativa mineral pulou de 100 para 224 pessoas. Já tinham 13 estabelecimentos. 135 unidades industriais, em 55, nos 3 ramos indicados. Agora vem a curiosidade. Poços tinha 135 unidades industriais. Caldas tinha 118 e Pouso Alegre, 13 unidades. Repetindo, Poços tinha 135, Pouso Alegre tinha 13 e Caldas tinha 118 unidades industriais. Aí vem na agropecuária, os dados de 1955. Continua muito alto. Poços de Caldas tinha 12% da população trabalhando na pecuária. E se destacou nesse período já o café, com 72,94% de tudo que a gente possuía. Mas tinha também milho, feijão, tomate, arroz e outras. E nós tínhamos um rebanho bovino também, 49,12% das atividades da pecuária, que dava 16.500 cabeças de gado. Então eu vou traçando esses dados econômicos para mostrar por que Poços cresceu. Bom, aí, em 55 ainda, nós tínhamos apenas 38 estabelecimentos comerciais nas cidades, atacadistas, 432 varejistas. Em Pouso Alegre, tinha 5 estabelecimentos atacadistas, nós 38, eles 5. 158 varejistas em Pouso Alegre, Poços de Caldas 432. E uma coisa interessante, Poços de Caldas já tinha não, isso aí é privilégio nosso, uma matriz bancária, uma matriz de banco, que era o Moreira Salles, né? E 4 agências bancárias. Agora, o interessante é que Pouso Alegre tinha mais agência bancária, 6, enquanto Poços tinha 4. Também, a gente pode trazer uma explicação por isso, a questão da agricultura lá era mais pujante do que Poços de Caldas. Bom, sobre finanças públicas, eu trago também entre 1951 e 59, quanto Poços começou a ter em arrecadação, né? Para vocês terem uma ideia, Pouso Alegre, gente, eu cito as duas cidades comparando, teve mais ou menos, vamos botar aqui em cruzeiros, né? 4.988.000 de arrecadação. Poços de Caldas, 15 milhões. Era uma cidade, vamos colocar aqui, 3 vezes com mais arrecadação do que Pouso Alegre. Pouso Alegre. Isso em 1955. Aí, gente, em 2003, já pulando para 2003, no livro, porque eu fui traçando que Poços cresceu por causa do quê? Por causa da sua economia. Mineração, aí eu trago dados depois da mineração, com o boom da mineração. Aí, pulando para 2003, já vem outra coisa bacana. O PIB. Poços de Caldas tinha um PIB muito bacana naquele período, que é o 8º PIB de Minas. E o primeiro aqui do sul de Minas. O nosso PIB, gente, era o dobro de Varginha naquele momento. O dobro. Quase 3 vezes o de Pouso Alegre. O de Três Corações. O dobro de Varginha e de Pouso Alegre. Hoje, Varginha e Pouso Alegre tem um PIB maior do que nós. Vamos botar aí 20 anos. Em 20 anos, eu não posso afirmar se eles que cresceram em Poços diminuiu. Eu acredito que eles que cresceram. Por que eu não posso afirmar? Porque eu não fiz essa pesquisa ainda. Minha pesquisa foi até 2003. Eu penso em, às vezes, fazer uma segunda edição do livro para trazer esses dados mais próximos. E nós tentarmos entender o porquê que Pouso Alegre e Varginha teve esse boom e Poços não. Em 2000, em relação a IDH, nós também perdemos hoje em dia em relação a isso. Poços de Caldas tinha um IDH muito bacana, 0,841. O de Minas era 0,773. No Brasil, nós estávamos na 66ª posição de IDH. Né? O melhor IDH do Brasil, naquele momento, era São Caetano do Sul, que também não é mais. Bom, depois eu venho com algumas perguntas. Poços desenvolveu. Por que Poços desenvolveu? E eu tracei alguns motivos. Primeiro, não existe latifúndio em Poços de Caldas. Não existe latifúndio. Nós temos cidades no Brasil, principalmente no norte de Minas, que as terras é de um dono só, 500 quilômetros, 400. Isso no norte do Brasil é muito comum, centro-oeste. Quando a pessoa fala assim, eu tenho 5.000 alqueires de terra. Nossa, você é um sitiante. Em Poços de Caldas nós temos grandes proprietários, sim. Nós temos algumas fazendas grandes. Mas latifúndio nós não temos. Tivemos uma policultura.
Enquanto, por exemplo, Machado ficou preso no café. São cidades que a gente vai. O que vocês têm aqui? Café. Poços de Caldas não. Poços de Caldas tinha uma diversidade maior na agricultura. Serviços e turismo foi um outro grande aliado nosso, né? Que a Sônia complementa muito esse trabalho, porque ela vem e mostra a prova. O turismo aconteceu isso. Em tal ano foi montado tal balneário. Em tal ano foi. Então, isso é muito bacana, né? Seria a minha leitura sendo mais econômica, a da Sônia mais cultural, e as duas se complementam. Quem sabe a gente não publica algo junto, assim, Sônia, né? Cultural e econômico, acho que seria muito legal. Sônia, já ficou o convite, viu? Yuri agora pegou gosto nisso. Yuri, quem quiser saber mais, né? O Yuri deixou um livro lá com a gente no Centro de Referência, me deu um livro de presente, eu já li, é muito interessante o livro dele. Quem quiser, né? Como é que chama o livro? Memórias... Poços de Caldas, uma leitura econômica. Poços de Caldas, uma leitura econômica, não tem nada de memórias. Mas, né, quem quiser fazer a leitura toda do livro... Mostra a capa, Yuri. Ele está aí partindo para a segunda... capa. A capa do livro. Põe aí grudadinho na câmera. Isso. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Para baixo aí, para baixo. Desce que ele foi feito à mão. Desce a mão. É uma fonte no meio, algumas estradas passando. Ele pega todo a história do município. Eu pedi, foi o Fábio Albuquerque que fez o desenho. Aí ele foi colocando legal. Questões econômicas. Tem uma estrada, tem uma vaquinha, tem, sabe? Fábio Albuquerque, quem não sabe, é diretor de uma unidade escolar aqui de Poços, né? E aí, no final, eu traço sobre a indústria, a mineração, né? Essa diversidade econômica, e encerro porque que Poços cresceu em relação a outras cidades. É isso. É muito interessante, né, gente? Muita história. Vanderlúcia aí falando, Yuri também com a pesquisa econômica, e pode não parecer, mas uma coisa está, né, completamente ligada na outra. Vocês estão vendo aqui, né, os nossos convidados falarem, e a Sônia agora vai trazer um pouquinho do patrimônio e falar de uma experiência aí que a gente teve esse ano, que foi um curso de formação, inclusive para quem desejar, né, o curso de formação está todo lá no canal do YouTube, Ser Pro Pocos, de Centro de Referência do Professor, né, Ser Pro Pocos no YouTube, é só colocar no Google que vai achar lá o nosso canal, e tem uma playlist que chama Descobrindo a Cidade Termal, para poder acompanhar o curso todo. Foram 6 aulas extremamente prazerosa. Com você, Sônia. Bem, sobrou pouco tempo para mim, né? Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de dizer que tem sido na minha vida, né? A história da cidade, ela faz parte da minha profissão desde o começo. É um assunto que eu gosto demais, e ter trabalhado com vocês, né, que trabalhei com vocês 3 que estão aqui nessa mesa, mostra o percurso que Poços de Caldas tem percorrido através dos anos para que a educação para o patrimônio se faça presente na nossa vida educacional, e a diferença que a educação para o patrimônio pode fazer na vida do cidadão poços-caldense. Então, quando eu escuto a Vanderlúcia, que foi protagonista, né, dessa história da educação, quando eu vejo o Yuri como autor de um livro, como é bom a gente escutar o autor falar de uma obra que a gente tem em casa, né? É muito interessante essa pesquisa. A pesquisa nunca é finalizada, a gente sofre essa angústia como pesquisador, porque a pesquisa nunca ela não tem fim. Isso também é um dado muito interessante da educação para o patrimônio, porque quanto mais se abre, quanto mais se conversa, mais surge dados e fontes, e a gente descobre fonte onde não tem, né?
às vezes, numa simples conversa de rua, encontra um amigo e fala do que está trabalhando, a gente descobre um detalhe, muitas vezes, muito importante para a pesquisa que a gente está fazendo. Então, para ser rápida, né, eu gostaria de que fosse passado aí os slides, né? Então, esse projeto, ele nasceu da necessidade, da demanda do IEFA, no ano passado, o Plano Municipal de Educação para o Patrimônio, que o IEFA colocou na ADN do CONEP, né, a número 1 de 2021, e aí começamos a pensar, né, quais seriam as ações possíveis, né, para um plano de educação para o patrimônio com vigência de 4 anos. Então, o projeto ele surge como uma demanda, mas ele só toma força e forma quando a gente faz a parceria com a Secretaria de Educação. Então, dessa maneira, nós, como parceiros, né, que somos, a gente está desenvolvendo as ações, né, para esse plano. O projeto foi além das nossas expectativas, né, porque ele iniciou, a gente vê aí, eu coloquei essas folhas de rosto, pode ir passando, por favor, as folhas de rosto, elas têm a data, né? Elas têm os períodos, os períodos históricos, né? E aqui, como nós estamos num congresso que fala de mundo digital, né? A educação digital, eu queria falar um pouco sobre a metodologia que foi usada para a gente fazer esse projeto online, né? A maneira que ele foi desenvolvido. Então, como metodologia, foi utilizado o Canva, que é uma ferramenta gratuita de design gráfico, embora essa gratuidade aí, ela não seja permanente, mas, de qualquer maneira, é uma plataforma barata, que tem muito instrumento de trabalho, muito fácil de trabalhar. Nós pensamos, então, numa divisão dos períodos históricos. Pode passar, por favor. Pode passar, pode seguir, por favor. Pode seguir, aí o 5º período, o próximo, 6º período e o próximo slide. Aí, esses períodos foram retirados do livro da dona Nilza Megali, né, Memórias Históricas de Poços de Caldas, que são os períodos históricos nessa divisão que o Yuri cita também no livro dele, né? Eu vejo que tem essa preocupação, né, com esses períodos. Dentro desses períodos, nós desenvolvemos, então, a escolha da equipe, quem seria responsável por cada período, né? Nós fizemos a seleção do material a ser trabalhado, a ser mostrado, né? Pensamos aí a parte do pessoal do CERPRO, né? O Yuri Tobias, né? Que não está aqui hoje, mas que foi essencial, né? Para esse trabalho. A definição da plataforma, que a Flávia já deu aí a dica de como vocês entrarem, né? Foram feitas as inscrições e pensamos também na necessidade dos certificados e o compartilhamento na plataforma YouTube. Então, como resultado, não poderia ser melhor, porque foram 1.980 pessoas inscritas, né? A aula inaugural teve mais de 4.000 visualizações. Todas as aulas seguiram mais ou menos nesse ritmo de visualizações. Os comentários foram, assim, os melhores possíveis, né? Nós tivemos comentários de interesse do público escolar, né? Do professor. E também de público não escolar, o que foi muito interessante. Pode seguir os slides, por favor?
Pode passar o próximo para a gente ir avançando, né? E como metodologia, foi pensado numa linha do tempo. Por quê? Porque a linha do tempo organiza o trabalho, né? Ela facilita, digamos assim, né, para o pesquisador. Como foi feita lá a linha do tempo, que a Vanderlúcia apresentou, que foi um trabalho que nós realizamos juntas, né? Que está lá até hoje, permanece, mesmo precisando de revisão, mas é uma linha que organiza a história que a gente quer mostrar, né? Embora, como o Yuri falou, a história ela vai e volta, ela já foi mais impositiva, né? Hoje em dia, a gente sabe que os autores da história são outros, e nós temos essa obrigação na educação para o patrimônio, né? Ontem eu participei de uma rodada do IEFA sobre educação para o patrimônio, que fala da importância da cultura afro, né? Esse legado a gente tem que deixo aqui agora, aproveito o congresso, né, para dizer que talvez um marco nesse nosso trabalho dos 150 anos da história da cidade seja a introdução da educação para o patrimônio na grade escolar do município. Ontem, na rodada, algumas cidades de Minas já estão caminhando e já estão trabalhando para isso. Nós temos condições também de introduzir, né? E, nesse momento, né, eu penso que falar sobre a educação para o patrimônio e estar essa ação registrada num plano municipal, né, nos trouxe aqui hoje, a essa mesa, né? Esse levantamento das unidades escolares, ela veio através desse plano, né? Esses desdobramentos, esse entusiasmo que eu estou sentindo aí no Yuri, com certeza com outros educadores deve estar acontecendo também, né? Ela vem através desse plano, né? Então, esse é o trabalho que está sendo realizado, né, para os 150 anos. É um trabalho comemorativo, mas ele é um trabalho de futuro, né? Nós vamos deixar, né, com certeza, a visão da história que se passou, a importância que a gente tem de entender essa história, entender a cidade turística, entender a cidade economicamente falando, né? Entender que nós fazemos parte do sul de Minas, como o Yuri falou, né? Aqui a gente tem várias culturas, né? na agronomia, né? E esse levantamento é muito importante para a história. Então, podem passar, por favor, mas para finalizar a linha, a passagem aí dos slides. Aí. Bom, eu usei, esse foi usado nos antecedentes históricos, né? O que é a educação para o patrimônio? É esse instrumento de alfabetização cultural, é essa possibilidade, né, do indivíduo fazer uma leitura do seu mundo, do mundo que o rodeia, né? Essa compreensão do universo, esse levantamento e essa identidade sociocultural, né? E essa trajetória histórica que é muito importante para nós. Pode passar, por favor. Aqui é apenas um exemplo, né, de como começou a ser feita o levantamento, né, muito antes de se ter o município de Poços, a história propriamente dito, a nossa região vulcânica, né, como ela se apresenta, que são questões que eu sugeri, né, para serem trabalhadas na educação para o patrimônio. Pode passar. Aqui outras questões, né? A preservação da riqueza,
a legislação, tudo isso que está colocado aqui foi dito hoje, ou pela Vanderlúcia, ou pelo Yuri, né? Como a escola pode contribuir para essa preservação, tanto a ambiental como a urbana, né? A preservação material e a preservação imaterial que nós temos. Pode seguir, por favor. E aí, já voltando para as leis, né? As leis de tombamento e registro foram 2 exemplos, né? A Serra de São Domingos e o registro, que é a cidade de Poços de Caldas tem apenas um registro, né? Porque quando o bem é imaterial, é registro, não é tombamento, e o nosso registro é o da festa de São Benedito. O IEF agora está propondo um plano de salvaguarda estadual para os reisados e os congados, né? E eles estão desenvolvendo já esse programa e, com certeza, a educação deve estar inserido nessas questões, né? Com certeza vocês vão ter aí em mãos, né, condições de desenvolver planos de salvaguarda para a preservação do nosso congado e dos caiapós, né? Podemos passar. Aí a referência bibliográfica, que é apenas do primeiro, a referência nós fomos acrescentando e trocando conforme foram passados os períodos, né? Podemos passar, eu estou ansiosa, vou finalizar. E a equipe do projeto. Então, a coordenadora da CEPLAN, a Alicia, ela foi a expositora do 4º período, né? Ela pesquisou, selecionou o material e apresentou, e o arquiteto João Neves, do último período, 6º período, numa outra visão, que não é a visão da educadora como eu sou, né? Mas na visão do arquiteto e a importância da gente ter um grupo multidisciplinar trabalhando, né? Eu não posso me alongar, mas agradeço demais, foi muito gostoso. Eu proponho um encontro presencial, né, de nós 4 aí, para a gente fazer um fechamento presencial. Se vocês quiserem pensar em convidar alguns educadores que estão aí nesse processo, tá? Eu acho que vai ser bastante interessante. Agradeço muito, muito, muito ter participado com vocês dessa mesa. Muito obrigada, Sônia. É muito bom, né, pessoal, ouvir gente talentosa, interessante, cheia de conhecimento para dividir com a gente. Tá aceito café, viu, Sônia? Eu, inclusive, proporciono café para o nosso próximo encontro, para a gente finalizar realmente, né? Alinhavar, na verdade, né, uma história com a outra. E foi um prazer, realmente, ter mediado essa mesa com gente tão boa, tão conhecedora, né, da história de Poços de Caldas. E né, para os educadores que estão nos assistindo, fica o recado, né, Sônia, de realizar esse trabalho, essa formação, Descobrindo a Cidade Termal, como ela está no YouTube, ela pode ser disponibilizada na sala de aula para os alunos, o professor pode assistir junto com os alunos para ir explicando, né? E nós tivemos mais de 1.500 inscrições para o curso, e teve realmente, como a Sônia falou, né, muitas pessoas que não eram só educadores, né, pessoal da sociedade mesmo, que quis, e a gente continua tendo visualizações na formação, então um está falando para o outro, né, e está tudo lá disponível no canal do YouTube para saber, né, toda a história dividida aí nesses períodos. Foi uma formação muito gostosa de fazer. E ouvindo, né, Sônia, o pessoal da secretaria, Alicia, João, foi muito interessante. Então, está lá disponível, o livro do Yuri está disponível também, né, para quem quiser conhecer tudo que ele escreveu. A linha do tempo.
da secretaria. Está disponível na secretaria, está lá, né? Para quem quiser ir fazer a visita. E foi um prazer, a gente agradece muito a participação de vocês. Foi um prazer estar aqui, viu, Keila? Muito obrigada. Obrigada, Sônia, Vanderluce e Yuri, por terem participado aí junto com a gente. Eu que agradeço. Imagina, professora, nós que agradecemos aqui a participação de cada um de vocês, da professora Sônia, da professora Vanderluce, do professor Yuri, e da sua condução aí, professora Flávia, que nós sabemos que está de férias, né? E a disponibilizou um Tá tempinho. de férias. Ah, ela que está de férias? Achei que fosse você. E disponibilizou um tempinho aí para gente, para estar falando sobre esse tema aí, super importante, e também nas comemorações de 150 anos de Poços de Caldas. E fica aí um lembrete para todos os nossos congressistas, a nossa atividade, ela está na programação marcada para as 13h30, porém, nós iremos iniciá-la às 13h20, pois nós teremos sorteio de alguns livros do grupo editorial Record aqui para vocês, que tem um oferecimento essa nossa próxima atividade, com o tema A Geração do Quarto, recebendo aí o professor doutor Hugo Monteiro e a professora Bebel. Então, eu espero vocês a partir das 13h20 aqui na nossa plataforma. Até lá. Muito obrigada, professores. Obrigada. Tchau.